A paz do Senhor, irmãos. Neste vídeo vamos ler a 8ª catequese proferida na audiência geral pelo Papa João Paulo II, sobre a sacralidade do matrimônio e da família, em que medita sobre o significado pleno da unidade original, trazendo uma profunda contemplação da cena bíblica vivida no Éden, em que se manifesta pela primeira vez a emoção do homem, demonstrando grande e nova alegria ao encontrar um ser semelhante a si, a mulher. Essa mensagem vai fortalecer a sua esperança na família, como projeto amoroso de Deus. Dê o seu like e compartilhe com todos aqueles que necessitam desta palavra de fé. Assim você estará contribuindo com a evangelização. Uma boa leitura. Catequese proferida pelo Papa João Paulo II. Quarta-feira, 7 de novembro de 1979. A unidade original do homem e da mulher na humanidade. As palavras do livro do Gênesis. Não é conveniente que o homem esteja só, são quase um prelúdio da narrativa da criação da mulher. Com esta narrativa, o sentimento da solidão original entra a fazer parte do significado da unidade original, cujo ponto-chave parecem ser precisamente as palavras de Gênesis 2, 24, a que se refere Cristo na sua conversa com os fariseus: o homem deixará o pai e a mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Se Cristo, referindo-se ao princípio, cita estas palavras, convém-nos precisar o significado dessa unidade original, que mergulha as raízes no fato da criação do homem como macho e fêmea. A narrativa do capítulo 1 do Gênesis não conhece o problema da solidão original do homem. O homem, de fato, desde o princípio é macho e fêmea. O texto javista do capítulo 2, pelo contrário, autoriza-nos em certo modo a pensar primeiro, somente no homem enquanto pertence ao mundo visível, mediante o corpo, mas ultrapassando, depois, faz-nos pensar no mesmo homem, mas através da duplicidade do sexo. Corporeidade e sexualidade não se identificam completamente. Embora o corpo humano, na sua constituição normal, traga em si os sinais do sexo e seja por sua natureza masculino ou feminino, todavia o fato de o homem ser corpo pertence à estrutura do sujeito pessoal mais profundamente que o fato de ele ser na sua constituição somática também macho ou fêmea. Por isso, o significado da solidão original, que pode referir-se simplesmente ao homem, é substancialmente anterior ao significado da unidade original. Esta última, de fato, baseia-se na masculinidade e na feminilidade, quase como sobre duas diferentes encarnações, isto é, sobre dois modos de ser corpo do mesmo ser humano, criado à imagem de Deus. Segundo o texto javista, no qual a criação da mulher foi descrita separadamente, devemos ter diante dos olhos, ao mesmo tempo, aquela imagem de Deus da primeira narrativa da criação. A segunda narrativa conserva, na linguagem e no estilo, todas as características do texto javista. O modo de narrar concorda com o modo de pensar e de falar da época a que o texto pertence. Pode-se dizer, segundo a filosofia contemporânea da religião e da linguagem, que se trata de uma linguagem mítica. Neste caso, na verdade, o termo mito não designa conteúdo fabuloso, mas simplesmente um modo arcaico de exprimir um conteúdo mais profundo. Sem qualquer dificuldade, sobre o extrato da antiga narração descobrimos aquele conteúdo, verdadeiramente admirável no que diz respeito às qualidades e à condensação das verdades que nele estão encerradas. Acrescentemos que a segunda narrativa da criação do homem conserva até certo ponto, uma forma de diálogo entre o homem e Deus Criador, o que se manifesta sobretudo naquele período em que o homem, Ada, é definitivamente criado como macho e fêmea, Is e Issa. A criação efetua-se quase contemporaneamente em duas dimensões. A ação de Deus Javé ao criar desenvolve-se em correlação com o processo da consciência humana. Assim, pois, Deus Javé diz: não é conveniente que o homem esteja só, vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. E ao mesmo tempo o homem confirma a própria solidão. A seguir lemos: então o Senhor Deus adormeceu profundamente o homem, e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, cujo lugar preencheu de carne. Da costela que retirara do homem, o Senhor Deus fez a mulher e conduziu-a até ao homem. Tomando em consideração o caráter próprio da linguagem, é preciso antes de tudo reconhecer que muito nos faz pensar aquele torpor do Gênesis, no qual, por obra de Deus Javé, o homem cai em preparação para o novo ato criador. Sobre o fundo da mentalidade atual habituada, graças à análise do subconsciente, a ligar ao mundo do sono conteúdos sexuais, aquele torpor pode suscitar uma associação particular, todavia a narrativa bíblica parece ir além do subconsciente humano.
E se admitimos uma significativa diversidade de vocabulário, podemos concluir que o homem, Adão, cai naquele torpor para acordar macho e fêmea. De fato, pela primeira vez encontramos em Gênesis 2, 23 a distinção is e issa. Talvez, portanto, a analogia do sono indique aqui não tanto um passar da consciência à subconsciência, quanto um específico regresso ao não ser. O sono tem em si um elemento de aniquilamento da existência consciente do homem, ou seja, ao momento que antecede a criação, para que dele por iniciativa criadora de Deus, o homem solitário possa ressurgir na sua dupla unidade de macho e fêmea. Seja como for, à luz do contexto de Gênesis 2, de 18 a 20, nenhuma dúvida há de o homem cair naquele torpor com o desejo de encontrar um ser semelhante a si. Se podemos, por analogia com o sono, falar aqui também de sonho, devemos dizer que este arquétipo bíblico nos permite admitir, como conteúdo daquele sonho, um segundo eu, também ele pessoal e igualmente relacionado com o estado de solidão original, isto é, com todo aquele processo de estabilização da identidade humana relativamente ao conjunto dos seres vivos, animalia, enquanto é processo de diferenciação entre o homem e tal ambiente. Deste modo, o círculo da solidão do homem pessoa quebra-se, porque o primeiro homem desperta do sono como macho e fêmea. A mulher é feita com a costela que Deus Javé tirara ao homem. Considerando o modo arcaico, metafórico e imaginoso de exprimir o pensamento, podemos estabelecer tratar-se aqui de homogeneidade de todo o ser de ambos. Tal homogeneidade diz respeito sobretudo ao corpo, à estrutura somática, e é confirmada também pelas primeiras palavras do homem à mulher recém-criada: esta é realmente o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Gênesis 2, 23. Apesar disso, as palavras citadas referem-se também à humanidade do homem macho. Devem ler-se no contexto das afirmações feitas antes da criação da mulher, nas quais, embora não existindo ainda a encarnação do homem, ela é definida como auxiliar semelhante a ele, conforme Gênesis 2, 18 e 2, 20. Assim, pois, a mulher foi criada, em certo sentido, sobre a base da mesma humanidade. A homogeneidade somática, não obstante a diversidade da constituição ligada à diferença sexual, é tão evidente que o homem, macho, despertando do sono genético, a exprime imediatamente, ao dizer: esta é realmente osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se a mulher, visto ter sido tirada do homem. Deste modo o homem, macho, manifesta pela primeira vez alegria e até exaltação, de que anteriormente não tinha motivo, por causa da falta de um ser semelhante a si. A alegria para o outro ser humano, para o segundo eu, domina nas palavras do homem, macho, pronunciadas à vista da mulher, fêmea. Tudo isto ajuda a estabelecer o significado pleno da unidade original. Poucas são aqui as palavras, mas cada uma tem grande peso. Devemos, portanto, ter em conta, e falo-emos em seguida, o fato de aquela primeira mulher, criada com a costela tirada ao homem, macho, ser imediatamente aceita como auxiliar semelhante a ele. A este mesmo tema, quer dizer, ao significado da unidade original do homem e da mulher na humanidade, voltaremos ainda na próxima meditação. Notas. O termo hebraico, Ada, exprime o conceito coletivo da espécie humana, isto é, o homem que representa a humanidade. A Bíblia define o indivíduo usando a expressão filho do homem, Ben Ada. A contraposição is e issa sublinha a diversidade sexual, como em grego, anerginé. Depois da criação da mulher, o texto bíblico continua a chamar ao primeiro homem Ada, com o artigo definido, exprimindo assim a sua corporate personality, pois se tornou pai da humanidade, seu progenitor e representante, como depois Abraão foi reconhecido como pai dos crentes e Jacó foi identificado com Israel, povo eleito. O torpor de Adão é um sono profundo. Em hebraico tardema. Em latim sopor. Em inglês sleep. Um sono profundo em que o homem cai sem conhecimento ou sonhos. A Bíblia tem outro termo para definir o sonho, alon, conforme Gênesis 15, 12, 1 Samuel 26, 12. Na teologia do autor javista, o torpor em que Deus fez cair o primeiro homem, sublinha a exclusividade da ação de Deus na obra da criação da mulher. O homem não teve nela nenhuma participação consciente. Deus se serve da sua costela só para acentuar a natureza comum do homem e da mulher. Torpor, tardema, é o termo que aparece na Sagrada Escritura, quando durante o sono ou diretamente depois dele hão de dar-se acontecimentos extraordinários, conforme Gênesis 15, 12. Os 70 traduzem tardema por êxtase, êxtase.
No Pentateuco, Tardema aparece ainda uma vez num contexto misterioso. Abraão, por ordem de Deus, preparou um sacrifício de animais, excluindo as aves de rapina. Ao pôr do sol apoderou-se dele um profundo sono, torpor, ao mesmo tempo sentiu-se apavorado e foi envolvido por densa trevas. Precisamente então começa Deus a falar e conclui com ele uma aliança, que é o ponto mais alto da revelação comunicada a Abraão. Gênesis 15, 12. Esta cena se assemelha um tanto à do jardim de Getsêmani. Jesus começou a sentir pavor e a angustiar-se e encontrou os apóstolos a dormir devido à tristeza. Marcos 14, 33 e Lucas 22, 45. O autor bíblico admite no primeiro homem certo sentimento de carência e solidão. Não é conveniente que o homem esteja só, não encontrou para si uma auxiliar adequada, de carência e solidão, mas não de medo. Talvez esse estado provoque um sono causado pela tristeza, ou talvez, como em Abraão, por um pavor de não ser, como no limiar da obra da criação a terra era informe e vazia. As trevas cobriam o abismo. Gênesis 1, 2. Seja como for, segundo ambos os textos, em que o Pentateuco, ou melhor, o livro do Gênesis, fala do sono profundo, Tardema, realiza-se uma especial ação divina. Isto é uma aliança cheia de consequências para toda a história da salvação. Adão dá início ao gênero humano, Abraão ao povo eleito. É interessante notar que para os antigos sumérios o sinal uniforme para indicar o substantivo costela era o mesmo que indicava a palavra vida. Quanto, portanto, à narrativa já vista, segundo certa interpretação de Gênesis 2, 21, Deus cobre a costela de carne, em vez de cicatrizar a carne no seu lugar, e deste modo forma a mulher, que tem origem da carne e dos ossos do primeiro homem, macho. Na linguagem bíblica esta é uma definição de consanguinidade ou incorporação na mesma descendência, por exemplo, conforme Gênesis 29, 14. A mulher pertence à mesma espécie do homem, distinguindo-se dos outros seres vivos anteriormente criados. Na antropologia bíblica os ossos exprimem um elemento importantíssimo do corpo, dado que para os hebreus não havia distinção clara entre corpo e alma. O corpo era considerado como manifestação exterior da personalidade. Os ossos significavam simplesmente, por sinédoque, o ser humano, conforme, por exemplo, Salmo 139, 15, não te estavam escondidos os meus ossos. Pode-se, portanto, entender osso dos ossos em sentido relacional, como o ser vindo do ser. Carne vinda da carne significa que, havendo embora características físicas diversas, a mulher apresenta a mesma personalidade que o homem possui. No canto nupcial do primeiro homem, a expressão osso dos ossos, carne da carne é forma de superlativo, reforçado pela tríplice repetição, a, esta, ela. É difícil traduzir exatamente a expressão hebraica sesesquenedo, que é traduzida de maneiras diversas nas línguas europeias. Como o termo auxiliar parece sugerir o conceito de complementaridade ou melhor de correspondência exata, o termo semelhante relaciona-se sobretudo com o de semelhança, mas em sentido diverso da semelhança do homem com Deus. Aqui encerramos a leitura desta catequese maravilhosa sobre a teologia do corpo. Continuaremos este estudo no próximo vídeo. São João Paulo II, rogai por nós.